Amados, hoje nós vamos deixar, nós não teremos palavra, porque esse casal vai dar um testemunho tremendo. E você fique atento, porque Deus vai falar com vocês. Na quinta-feira, o pouco que eu escutei, eu já fiquei muito impactada. Mas nós vamos poder testemunhar de tudo, de todas as promessas e dos chamados do Senhor. Amém? A gente poderia recebê-los de pé? Em nome de Jesus, nós vamos orar por eles. Senhor, em nome de Jesus Cristo, aqui estão os seus servos, a quem o Senhor chamou pelo nome, a quem o Senhor escolheu, Pai, a dedo. E eles estão aqui para glorificar o teu santo nome. Que o Senhor os use como instrumento, fale aos corações, traga revelações. Eles vieram como profeta e boca de Deus nessa noite. E nós abençoamos vocês em nome de Jesus, para a glória de Deus. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. É um prazer muito grande estar com vocês aqui hoje, rever os velhos amigos. E primeiramente quero agradecer a Deus por esse momento. E nós somos da igreja AD Quero Viver, de Foz do Iguaçu, no Paraná, que somos liderados pelo pastor Adalberto. E temos uma história de vida muito intensa com Deus. E que vivemos e estamos vivendo. E queremos transmitir isso para vocês. Vamos louvar a música que o irmão Orlando pediu, amém? Atrai o meu coração. Em inglês. Bom, temos uma filha que se chama Laura. Ela tem 10 anos. Aí certo dia estávamos eu, a minha esposa e a Laura na época tinha 7 anos. Aí isso aconteceu aqui em Taguatinga, que até então nós morávamos aqui. Aí apareceu um senhor que nunca tínhamos visto ele. E ele falou assim: o Senhor me manda falar com vocês agora. E ele me diz que você não vai acreditar, mas mesmo assim ele manda te dizer. Essa menina aqui
é presente de Deus para a mãe. Deus deu de presente para ela. Mas agora Deus manda falar com você. Ela vai engravidar de um varão. E esse varão, Deus vai mandar para unir a tua família. Ele vai vir para mudar a tua vida. E Deus está te chamando. Aí eu, com a minha ignorância espiritual, com a minha cegueira, eu ignorei esse profeta de Deus. Eu não virei as costas, mas eu deixei ele falando. Falou mais coisas que eu não consigo me lembrar. Mas ele falou para mim: Deus está te chamando, vem. Deus quer você. Aí aquilo entrou de um lado e saiu do outro. E continuei minha vida do jeito que era. Eu era um escravo do dinheiro, trabalhava muito e vivia no mundo. E até que, certo tempo, por questões de mais ganâncias, eu me mudei para o sul do país. Nos mudamos. E aquela profecia que o Senhor tinha lançado ficou assim, entrou no ouvido e saiu no outro. Até que certo tempo veio um filho. Deus mandou aquele filho que ele tinha prometido. E ele veio, era um clone meu, igualzinho. E ele só queria saber do pai. Assim como Deus tinha falado, ele fez até mais ainda. Ele veio e começou a me comover para me mudar a minha vida. E só que não foi o suficiente, porque eu continuei na vida que eu estava. Até que certo tempo, por circunstâncias da vida, nos mudamos, como falei, e conhecemos outras pessoas lá no sul do país. E no carnaval do ano passado, sem saber, no outro, íamos empreender uma viagem. E nessa viagem, nessa mudança que fizemos, conhecemos umas pessoas. E conhecemos uma serva de Deus. E ela falou assim para nós. Começamos a buscar a palavra, assim, poucamente, né? E ela começou a falar com minha esposa. E minha esposa voltou a ler. E uma noite, madrugada que ela estava lendo, ela focou o olho, ela orou e abriu a palavra, e Deus falou assim: eis que vou recolher seus 2 filhos. Aí ela queimou no coração dela, ela fechou a Bíblia. Aí de manhã ela me falou. E eu falei para ela: que isso, Deus? Isso é coisa de crente, vai dar ouvido nisso? Como que Deus vai fazer isso? Nunca. E por mais 3 vezes se repetiu essa mesma palavra: eis que as coisas que eu venho te dizendo vão se cumprir. E ela voltava a me falar. Eu falava: não, isso não tem nada a ver não. E aí acabou que aconteceu, tipo assim, um prejuízo que equivalia a 2 na minha vida, né? E eu considerei por esse lado. Vai ser isso. E eu sempre ainda querendo, ganancioso, correndo atrás da vida, achando que tudo dependia pelas minhas forças, deixando sempre Deus para segundo, terceiro plano na minha vida. E Ele me chamando. Até que certo tempo, quando foi no carnaval, empreendemos uma viagem na praia. E daí, quando nós começamos a descer uma serra, veio uma carreta desgovernada e praticamente passou por cima de nós. Eu sou tão acostumado a viajar que naquele momento eu não vi nada, eu não ouvi nada. E porque Deus tampou tudo, meus olhos, tampou meus ouvidos. Porque o caminhão vinha descendo e passaram em cima dos carros, bateram, buzinando. E ele veio e pegou em cheio. E na hora que bateu em mim ali, não deu tempo de nada. O carro começou a capotar e parou. Aí, irmãos, naquele momento, ele perdeu a consciência. Eu fui a única que ficou acordada naquele carro. Estava eu, meu marido, meu cunhado de 18 anos, a minha filha de 10 e meu bebê de 2, o filho da promessa. E aí eu lembro que o carro capotou, e quando ele parou, eu gritei: meu bebê, cadê o meu bebê?
meu cunhado. Olhei para o meu cunhado também dormindo. Então eu procurei minha filha. Cadê a minha filha? Cadê a Laura? E puxei o cinto, passei por baixo do cinto e saí para fora. A Laura tinha sido jogada para fora. E eu gritava: Laura, fala com a mamãe, Laura. Porque eles eram tudo para mim. Eles eram o que eu tinha pedido a Deus. Naquele momento de desespero, de dor, Deus falou no meu coração: lembra que eu te falei que é chegado o tempo, que as coisas que eu vinha te dizendo iam se cumprir. E eu clamei naquela hora: Senhor, por favor, não recolhe os meus filhos. Só tu sabe o que eles são para mim. Só tu sabes. E chegou o resgate e levou primeiro o bebê, depois levou a Laura e foram para a UTI. E havia mais 2 casais com nós 2 em outro carro. E aí eu peguei e pedi para um que estava com a gente, falei: tira o Adão do carro. E ele falou assim para mim: Débora, eu não vou mentir para você, o Adão faleceu. O meu cunhado, o mais novo da minha sogra, de 18 anos, tinha falecido no local. E naquele desespero e naquela dor, levaram o Orlandito e levaram a Laura. Então a gente foi para o hospital. E lá, irmãos, eu estava tão desesperada, eu pensava tanto só em mim, naquelas crianças, que eu nem me arrependi dos meus pecados. Apenas pedia para que Deus não recolhesse eles. O acidente foi 10 horas da manhã. Quando foi 3 horas da tarde, pegaram a minha maca e colocaram do lado da maca dele, porque ele teve traumatismo craniano. Ele estava acordado, mas ele não lembrava e não falava coisa com coisa, ele se esquecia de tudo. Até então, aconteceu um acidente, né? E naquela confusão toda, ela ficou lúcida. Eu me lembro de poucas coisas. Teve um corte que fiquei tipo traumatismo, né, craniano. E meu irmão faleceu naquele momento. E ela, na hora que ela virou e olhou pro carro assim, ela viu ele deitado, dormindo, e meu filho no colo, como se estivesse dormindo. E segundo as pessoas que estavam no local, os amigos que depois falaram para nós, que ele deformou o rosto dele todo. Então imagina o desespero que da Débora naquele momento. Os filhos, desceu 2 helicópteros, um levou para uma UTI, outro foi para outro, e meu irmão tinha falecido naquele momento. Aí depois levaram nós para o hospital. Quando foi 3 horas da tarde, chegou um dos casais que estava com a gente, colocaram as nossas macas um do lado da outra. E eu lembro que chegou uma moça, a moça que estava com a gente, falou assim: Débora, eu não vou mentir para você. O bebê não resistiu. Mas é preciso que você seja forte. Porque a Laura está no UTI, está sendo operada agora e ela vai precisar muito de você. Essa amiga nossa disse que naquela hora eu não chorava, eu só uivava de tanta dor que eu sentia por ter perdido o meu filho, o filho que Deus tinha prometido para mim. E foi tão difícil, irmãos. Quando eu conto, que eu olho para trás e lembro daqueles momentos, eu vejo o tamanho do consolo, do amor que Deus tem por nós, do quanto Ele nos sustenta. Eu falo uma coisa para vocês, irmãos. Eu conheço ela e ela me conhece. Se não fosse pelo amor, pela misericórdia, pelo poder de Deus, ela não aguentaria receber essa notícia no hospital. Ela não aguentaria, humanamente falando, ela não aguentaria. Ela teria que ter um infarto, ela teria que morrer junto com essa notícia. Então ali já estava o poder de Deus presente, segurando ela. Porque eu estava inconsciente, não me lembro. Diz que elas me contavam e eu chorava e depois me esquecia de novo. Mas ela estava lúcida o tempo todo. Mas o poder de Deus estava com ela naquele momento. Glória a Deus. E aí quando foi 2 horas da manhã, o meu cunhado chegou de Foz. Eu fui ver a Laura. Voltei, recebi alta, fui ver a Laura na UTI. Voltei de novo, fomos para o hotel. Quando foi 6 horas da manhã, voltamos para o hospital onde ele continuava internado. E o médico que operou a Laura mandou um recado para mim, que eu não fosse visitar a Laura, porque era ele também, aquele neuro, que estava cuidando do caso do Orlando, porque ele precisava conversar comigo.
E quando foi assim, umas 10 horas da manhã, esse neuro chegou lá. E ele começou a conversar comigo e eu não guardava direito o que ele falava. Aí eu lembro que eu parei e falei assim com ele: doutor, resumindo, qual o nível de coma da Laura? Ele falou: mãe, não tem como eu saber, porque a Laura chegou no hospital sedada. E eu sabia que quanto menor o número, vai do 3 ao 14, quanto menor o número, era pior, e que o 3 era irreversível. E aí eu falei assim: mas como que o senhor não vai saber? E ele falou assim: mãe, no momento do acidente que sedaram ela, o nível de coma da Laura era o número 4. E naquele momento, irmãos, eu abaixei a minha cabeça e falei: Senhor, se for para mim ter a Laura aqui, para simplesmente eu olhar para ela e dizer que ela não morreu, para eu ver ela presa em uma maca, leva ela para onde o irmãozinho dela está. Eu entrego elas nas tuas mãos, Senhor. Eu não posso ser egoísta, eu não sou egoísta, eu te entrego. E naquele momento, irmãos, era preciso eu assinar uma autorização para tirar ele da semi-UTI, para levar ele para o enterro do bebê e do irmão dele. Eu assinei aquele termo segunda-feira à noite. O acidente foi no domingo. Na segunda-feira à noite nós subimos a serra de novo, com o caixão do bebê no carro à frente e com o caixão do meu cunhado. Voltamos para o Paraguai. E quando aquele caixão desceu daquele carro, vocês não têm ideia do que vocês veem: a carne da sua carne, o sangue do seu sangue. Se despedir, nem que seja por um momento breve. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, me sustentou e me deu o consolo que eu necessitava naquele momento. E teve aquele velório longo. Terminou às 6 horas, pegamos o carro do meu cunhado emprestado de novo e voltamos desesperados para Santa Catarina. Imaginem, irmãos, a fortaleza que nesse momento nós tínhamos não vem de nós. Isso vem de Deus. Ela praticamente estava 2 noites sem dormir. Estava perdendo meu irmão, perdendo meu filho. Viemos 800 quilômetros, porque não tinha como vir de avião, porque não tem de carro. Aí o velório, tudo. Você cair na real naquele momento e ao mesmo tempo voltando 800 quilômetros para Santa Catarina, que a Laura esperava por nós. Nós voltamos porque a Laura, nós vamos buscar ela. Por que Deus vai fazer isso com nós? O que está acontecendo? Não é possível. Então toda essa fortaleza, Deus estava com nós nesse momento. Isso, naqueles dias a gente não se dava conta. Depois isso foi vindo à tona. O Espírito Santo foi testificando em nossas vidas. Então aí, voltando naquela mesma noite, 800 quilômetros para Joinville, onde estava internada a Laura. E aí, irmãos, quando foi mais ou menos nesse intervalo de velório, nós ligávamos no hospital e perguntávamos como ela estava. Porque os médicos já tinham tirado o sedativo dela, já tinham tirado o medicamento, para que pudessem dar o diagnóstico de morte cerebral ou não. Nós chegamos mais ou menos 4 horas da tarde no hospital de Joinville. Eu estava tão transtornada que a minha irmã estava na porta do hospital me esperando e eu não reconheci ela. Eu passei desesperada lá para dentro. Aí desceu, veio a psicóloga, conversou com nós dois e falou que a Laura tinha saído para fazer o último exame e que era preciso a gente esperar. Para você subir ao hospital de Joinville, dizem que é o melhor hospital da América Latina materno-infantil. A UTI é no 3º andar, mais ou menos. Então eu peguei a identidade dele e a minha e fui preencher o cadastro para subir para a UTI. E eu estava na recepção preenchendo assim, de cabeça baixa, e eu senti quando chegou alguém do meu lado, bem humilde, uma senhora com chinela havaiana, com o pé encardido, bem humilde. E ela tocou assim no meu braço e falou assim: moça. Eu falei: oi. Ela falou: o Senhor Jesus manda eu vir te dizer algo. E eu falei: sim, pode falar. Ele manda te dizer que aconteça o que acontecer hoje lá em cima, Ele estará contigo.
E aí subiu eu e o meu esposo. Ela voltou. E veio o doutor. Eu lembro como se fosse hoje, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Porque ele já sabia do que tinha acontecido com o bebê. E foi, sentou na nossa frente e começou a falar. Nós tiramos todo o medicamento da Laura. E a Laura não responde. Nós fizemos todo tipo de exame na Laura. E a Laura não responde. E eu lembro que eu olhei para ele e falei assim: o senhor quer me dizer que a Laura teve morte cerebral? E ele só balançou a cabeça e disse que sim. Que ela tinha tido morte cerebral. Eu tinha acabado de enterrar meu filho. Tinha acabado de receber a notícia que ela tinha tido morte cerebral. Mas eu lembrava que o Senhor tinha me falado lá embaixo que Ele estaria ao meu lado. Acontecesse o que acontecesse naquele momento. E eu olhei assim e falei: doutor, eu posso ver a Laura? E ele falou assim: pode, mãe. Eu fui lá, fecharam as cortinas da UTI, e eu pegava assim nela e falava: filha, não vai embora. Não vai, filha. O que vai ser da mamãe? O seu irmãozinho já vai embora, e a mamãe? Quem vai ficar com a mamãe? Quem vai brincar com a mamãe? O que vai ser da mamãe agora? O que vai ser? Tocava no coração dela, o coraçãozinho dela batia. E ela respirava com dificuldade. E eu falei assim: não, eu não vou deixar mais a minha filha sofrendo, não. Eu vou fazer alguma coisa, nem que seja para desligar esses aparelhos. Desci de novo, ele já tinha descido para o auditório. E eu falei: Orlando, vamos fazer alguma coisa pela Laura. Eu sei que eu não sei. Aí ele: mas o que a gente pode fazer? Eu falei: eu não sei. Mas nem que seja para desligar, e nós dois precisamos fazer juntos. E ele falou assim para mim: então tá bom, vamos lá. O que você assinar, Débora, eu estou com você. Porque lá era um hospital público e o médico tinha esclarecido para nós que pela ciência foi feito todo o possível e foi detectado a morte cerebral. Então eles teriam que arrancar ela do aparelho e que em 12 horas ou 24 horas no máximo ela teria a morte completa, né? E isso foi um momento muito difícil para nós, porque até então nós acreditávamos que a nossa filha ia recuperar, que nós íamos trazer ela, e nos depararam com uma notícia dessas. Aí o mundo desabou, o mundo caiu. Só que ali, mais uma vez, o Senhor Jesus estava com nós. Ele nos fortaleceu. Ele fortaleceu essa mãe. Porque se não fosse pelo amor dele, pela misericórdia dele, mais uma vez, o que seria naquele momento de receber aquela notícia? Então aí o médico já ia retirar o aparelho, porque não teria mais como segurar. Então o médico falou assim para nós dois: tem a equipe de transplante, mas se vocês quiserem, eles nem chegam perto de vocês. E nós um olhamos para o outro e falamos assim: não, deixa eu vir. Eles vieram, conversaram com a gente. E eu falei assim: então tá bom, eu vou doar os órgãos dela. E aí naquele momento eu lembrei que eu não deixava ela tomar uma injeção, que eu não deixava ela sofrer, que eu achava que dependia do meu olhar, das minhas forças, para que ela estivesse bem. E aí o inimigo falou assim: mas como? Você já desistiu tão fácil da sua filha lá atrás? Quando o médico falou para você que ela ia ter sequelas, você logo entregou ela para Deus, e agora você vai deixar arrancar o coração dela batendo? Que mãe é você? E eu parei, pensei, perguntei pro médico: tem que tirar o coraçãozinho dela batendo, né? E o médico: é. E eu lembrei que eu tinha tocado no coração dela e ele ainda batia, ela ainda respirava. E eu aí abaixei a cabeça e falei: Senhor, Senhor, o que tu queres de mim? O Senhor já levou meu filho, está levando a minha filha, que decisão que eu tomo? Só que, irmãos, Ele nos dá o livre-arbítrio para que tudo seja perfeito. Ele deixa que nós mesmos tomemos as nossas decisões. A única coisa que o Senhor falou para mim naquele momento: faz o que é certo, pois você sabe o que é certo.
E eu falei, eu nunca fui egoísta. A minha filha nunca foi egoísta. Eu vou doar. E assinei, irmãos, aquele papel, dizendo que eu deixava tirar o coração dela, batendo. Deixava tirar os rins, tudo. Tudo. A Laura mudou a vida de 8 pessoas. 8 pessoas. Depois que eu assinei aquele papel, eu falei assim, doutor, eu posso ver a minha filha de novo? Pela última vez? Falou, pode, mãe. E eu fui de novo na UTI. Passei a mão na mãozinha dela, nos pezinhos dela. E falei, filha, a mãe doou o seu coração, porque você não vai mais precisar dele. A mãe vai orar ao Senhor e vai pedir que Ele envie um anjo forte para te levar aonde o seu irmãozinho está, na presença do Pai. E a partir de hoje eu volto para os pés do Senhor. Mesmo que o seu pai não entenda, mesmo que eu tenha que abrir mão do teu pai, eu abro mão de tudo, Senhor, por amor a ti. Pai, eis-me aqui para cumprir o teu chamado. Eu abro mão de tudo e entrego tudo nas tuas mãos. E ali, irmãos, eu vi a minha filha pela última vez. Voltamos para o Paraguai, enterramos a Laura. Quando a gente acha que tudo se acaba, é ali que Deus começa a obra dele. Sabe, irmãos, verdadeiramente eu encontrei o Senhor nesse acidente. Verdadeiramente. Muitas vezes nós dizemos que somos servos do Senhor, filhos do Senhor, mas o nosso coração na verdade está distante dele. Falamos que somos servos, mas só daqui, da boca para fora. Eu tinha abandonado o caminho, eu tinha me convertido quando eu tinha 15 anos. Eu tinha virado as costas para os sonhos de Deus na minha vida. Eu tinha pegado a minha herança e falado, eu não quero mais, eu vou viver a minha vida, eu vou conduzir a minha vida. Mas num momento de profunda aflição e desespero, o Senhor que vive e reina para sempre, ouviu o meu clamor e me arrancou da mais profunda dor. Porque não existe dor maior do que você pegar na alça do caixão dos seus filhos e enterrar cada um deles. Deixar os seus sonhos dentro de um cemitério. Aquilo que você deixou de viver a sua vida para viver a vida deles. E eu aprendi que a gente tem que deixar de viver a nossa vida para viver a vida de Cristo. E não a vida dos nossos filhos. Pois eles não são nossos. Eles são de Deus. Eles pertencem a Deus. Então, Deus colocou sobre uma dor extrema. Colocou numa situação mais difícil que uma pessoa pode estar. Porque eu falo para vocês que nós preferíamos os pais, ou seja, nós estamos preparados para que os filhos enterrem os pais. E não o pai enterra um filho. Ainda mais em uma situação de que está começando a vida. Isso é muito tremendo, irmãos. Nós preferíamos ter as piores doenças em nós. Preferíamos nós estar naquela situação e não nossos filhos. Mas Deus tem um propósito. Deus sabe por que colocou nós nessa situação de dor, dificuldade. Porque assim Ele virou nosso coração para Ele. Esse foi o propósito de Deus. Isso tem que servir para a vida de cada um de vocês, irmãos. O que está afastando vocês de Deus? O que Deus vai ser necessário Deus tocar na vida de vocês para que vocês se acheguem a Ele? Não cometam o erro que nós cometemos. E eu era, irmãos, tão egoísta, tão má, tão rebelde, que eu não permitia que a minha irmã e a minha mãe convivessem com os meus filhos. Eu permiti que a minha mãe pegasse no meu filho uma única vez, porque eu achava que eu era dona da razão. Eu colocava o meu eu acima de todas as coisas. E aí o Senhor me ensinou que era preciso o meu eu morrer para que o eu de Cristo, para que Cristo reinasse no meu coração. Mas Deus, na sua infinita
sabedoria, porque Ele sabe de todas as coisas, Ele tem um propósito para tudo. Ele marcou o reencontro, o meu reencontro com a minha mãe e com a minha irmã no velório da Laura. Ali eu reencontrei a minha mãe e a minha irmã. Naquele velório, nesse acidente, Deus começou a escrever uma nova carta, uma nova página nas nossas vidas. Aleluia, Deus. Quando nós passamos por algum tipo de situação como essa, a gente começa a ver que sentimentos que a gente traz, pensamentos que a gente traz uma vida inteira, não valem nada. Não vale nada mágoa, rancor, raiva. Porque nessa vida nada você traz e nada você vai levar. Só o que tem aqui dentro é que a gente leva. Certo dia tomei das mãos do Senhor a minha vida. Achei que podia pisar no lugar santo dos santos. Porque eu havia me convertido aos 15 anos. Eu havia tido experiências extraordinárias com Deus. Sonhos, revelações, Deus me dava. Eu achava que eu podia pisar no santo dos santos, ter intimidade com Deus e voltar para o mundo, voltar para o pecado. Hoje, eu sou o verdadeiro filho pródigo que está escrito na Bíblia. Eu virei as costas para o Pai, eu peguei a minha herança e fui embora. E quando eu estava no fundo do poço, que eu voltei para casa, Ele estava me esperando com uma nova vestimenta e com um anel de honra. Calçou os meus pés com as sandálias do Evangelho. E se hoje eu estou aqui, eu devo tudo a Ele. Depois do acidente, eu não fiquei com raiva de Deus. Em nenhum momento eu pus a culpa em Deus, porque eu sabia do meu coração rebelde. Eu sabia que Ele havia me enviado. Eu sabia que Ele tinha me falado do que Ele iria fazer, dos planos dEle, dos planos secretos dEle. Eu é que não quis ouvir, eu que não quis andar no caminho. Mas eu sabia que os meus filhos também não eram meus, que os meus filhos pertenciam a Ele. E que na verdade, irmãos, a gente chora. Mas quando um de nós que conhece a palavra, ou inocentes como eles, morrem, eles não morrem de verdade. Eles apenas voltam para a casa do Pai. E os meus filhos voltaram para a casa do Pai mais cedo. Porque o céu não é o nosso destino. O céu é a nossa origem. Nosso espírito, nossa alma anseia voltar para Deus. Eu sabia que eu merecia o castigo que eu estava tendo. Eu sabia que eu mereço cada lágrima que eu derramo por eles. Porque não há um dia que eu não abro os meus olhos e não lembre da voz da Laura me chamando de mãe e da voz do Orlandito me chamando. Não há um dia que o Senhor permita que eu me esqueça deles. O Senhor não permite nem que o meu amor por eles diminua. Porque o Senhor sabe que eles estão me esperando na glória. Que se eu permanecer no caminho, se meu esposo permanecer no caminho, um dia nós estaremos juntos novamente. E dessa vez, eternamente. Só Deus sabe. Sabia do meu coração egoísta e rebelde. Mas o que o Senhor quer, na verdade, é isso. Que sejamos transformados pela sua palavra. E possamos dar o fruto do seu Espírito. Que abandonemos e crucifiquemos a nossa natureza humana simplesmente por amar a Ele acima de todas as coisas. Aleluia. Antes do acidente havia uma Débora. E agora, depois do acidente, do verdadeiro encontro com o Senhor Jesus, existe uma nova pessoa que literalmente vive da graça, do amor e do favor de Deus. Hoje eu vivo, irmãos. Hoje eu sei o que Paulo disse quando ele falou: Senhor, a tua graça me basta. Hoje eu sei o que é viver da graça e do favor. Mas a dor é tão grande que humanamente eu jamais aguentaria. Há muitas pessoas aqui, irmãos, que me conhecem e sabem que eu jamais aguentaria. Jamais. Só pela graça, a misericórdia do Senhor, hoje eu estou aqui e a sua graça me basta.
Alguns dias depois do acidente, eu estava sozinha conversando com Deus, debaixo do pé de árvore, lá na minha sogra. Aí eu perguntei: Senhor, pequei tanto contra ti, pequei tanto, que tu não me amas mais? Porque eu sei, Senhor, que tudo aconteceu porque o Senhor permitiu, pois nada acontece sem a tua permissão. E ele falou assim no meu coração: mas eu amei o mundo, Débora, amei você de tal maneira que entreguei o meu filho para morrer em seu lugar, para morrer no lugar da Laura e do Orlandito, para que hoje eles estivessem aqui na minha presença. Hoje você sabe o peso de um filho. Irmãos, eu jamais daria a Laura e o Orlandito para morrer no lugar de ninguém. Mas o Pai entregou o filho dele para morrer em nosso lugar, para que hoje todos nós tivéssemos a vida eterna, para que hoje nós pudéssemos entender o caminho, aquilo que Deus quer de nós. Hoje eu sei o peso de você se separar de um filho, nem que seja por um breve momento. Eu ainda perguntei de novo para o Senhor: Senhor, mas por que tão forte assim? Por que os dois? E ele falou assim para mim: Débora, lembra uma vez, quando você tinha 15 anos, que você me buscava? E você falou que você me aceitou como seu Senhor, e eu te prometi que salvaria tu e a tua casa? Eu falei: lembro, Senhor. Se eu não intervisse na tua vida agora, eu não cumpriria a minha promessa, porque os caminhos que eu andava eram caminhos de perdição. Além de eu estar andando no caminho da perdição, eu levaria os meus filhos pelo mesmo caminho. Irmãos, foi necessário eu passar por essa extrema dor para que o meu coração se voltasse por inteiro a Deus, porque em Apocalipse ele fala que os mornos ele vomitará. Então foi preciso eu passar por essa dor para que o meu coração se voltasse e se entregasse por inteiro. E assim eu experimentei a sua glória, o seu amor, o extraordinário Deus que eu conheci depois desse acidente. Glória a Deus. Irmão, se aquele fosse o meu último dia, o que eu apresentaria diante de Deus? Aquele momento poderia ter sido o meu último dia, assim como foi o do meu filho, da minha filha e do meu cunhado. O que eu apresentaria diante dele? Que obras eu falaria para ele que eu tinha feito aqui em nome dele? O que eu tinha largado nessa terra por amor a ele? O que eu tinha feito da família que ele me deu? Porque se cada um de nós temos o que temos hoje, é porque Deus nos concede. Irmãos, o que vocês têm feito com a família que o Senhor Deus deu a vocês? O que vocês têm feito com aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou? Amai a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. O que eu teria preparado? Será que eu teria preparado os meus filhos para se encontrarem com Ele, com Deus? Eu não preparei. O que eu tinha feito com o tempo que Ele me concedeu aqui na terra? Mais uma vez eu pergunto: o que vocês têm feito com o tempo concedido a vocês aqui na terra? Porque um dia todos nós seremos chamados. Um dia todos nós prestaremos contas das nossas obras aqui na terra. E o que nós apresentaremos a Deus? Porque tudo nessa terra é ilusão. Mas o amor dele, a herança que ele nos deixou, essa dura para sempre. Amém. Glória a Deus. Nesse dia que eu estava conversando com Deus debaixo do pé de árvore, Ele falou assim para mim: Débora, se aquele dia fosse o teu último dia e você chegasse na minha presença e eu te perguntasse: Débora, o que você fez dos meus filhos que eu confiei a ti? Irmãos, eu ia falar: Senhor, eu amei eles, eu cuidei deles, porque eu verdadeiramente os amei e os cuidei. Mas o que realmente importa, o que realmente é importante, eu não fiz. Eu não preparei eles para Deus. Eu não falei do amor de Deus. Eu não passei a graça de Jesus, o favor dele,
ele veio fazer aqui na terra para a Laura. A Laura já tinha 10 anos. E nesse dia, eu fiquei pensando, se realmente fosse o meu último dia, Senhor, Tu tivestes misericórdia de mim. Deus nos deu uma segunda chance para reescrevermos a nossa história, para voltarmos para o caminho. Mas se hoje fosse o último dia de cada um que está aqui, o que vocês apresentariam para Deus? Vocês amaram os seus filhos? Vocês, mulheres, vocês amaram os seus esposos? Maridos, vocês amaram as suas esposas? Vocês cuidaram das suas famílias? Realmente? Será que realmente somos cristãos, verdadeiros adoradores em espírito e em verdade, como o Pai procura? Ou só pensamos nos nós, no eu e no agora, no que podemos ver e tocar? O que eu vivi com Deus, irmãos, me mostrou que o mundo espiritual, ele é muito mais real do que o material, do que nós podemos tocar ou ver. Assim como é o vento, que nós não podemos ver de onde ele vem, nem para onde ele vai, nós podemos sentir. Assim é o Senhor, quando nós abrimos o nosso coração e deixamos que Ele entre. O que é falar de Deus para os nossos filhos? O que é passar de Deus para os nossos filhos? Irmãos, graças a Deus, graças ao Pai que levou os meus filhos, ainda crianças, porque eu não tinha falado do amor de Deus para eles. É preciso que vocês passem para os seus filhos a graça do Senhor Jesus, a misericórdia do Pai. Porque primeiro tem que ser feito dentro de vocês, pais, de nós, que somos pais, para que depois seja feito dentro do coraçãozinho de cada um deles. A minha pergunta que fica é: será que temos amado a Deus sobre todas as coisas no nosso dia a dia? Porque Deus não quer que nós o amemos só dentro da igreja, mas que Ele seja verdadeiramente o nosso Senhor no nosso dia a dia. Quando o inimigo apresenta para a gente coisas que nos afastem dele, e a gente fala: não, Senhor, nós não queremos por amor a Ti. Muitas vezes nós entregamos, nós cantamos: tudo entregarei, tudo entregarei. Mas será que nós entregamos de verdade? Quando você pede uma coisa para Deus e Deus não te concede, você vira as costas para Ele? Ou verdadeiramente você fala: Senhor, tá bom, eu sei que Tu és, só o Senhor sabe o que é melhor para mim. Irmãos, não pisem no Santo dos Santos e virem as costas para Ele. Porque se Ele tem uma promessa, Ele vai cumprir. Nós não estamos aqui por acaso. Nenhum de nós estamos aqui por um acaso, porque Deus não é um Deus de acaso, Ele é um Deus de propósito. Voltem para Deus, voltem o teu coração para Deus, sejam adoradores em espírito e em verdade, porque há muitos falsos adoradores e Deus conhece o coração de cada um de nós. Se hoje fosse o último dia de cada um de vocês, o que vocês teriam feito? Pare e pense por um momento. Hoje fosse o seu último dia, o que você teria feito? O que você deixou para trás? Que herança você deixou para os teus filhos? Que legado você deixou para a tua família? Irmãos, tudo que vocês forem fazer, vocês façam em vida, em amor. Porque depois que a pessoa parte, não adianta você ir para o cemitério, chorar, falar com uma pedra vazia. O que você tem que fazer, faça em vida. Enquanto eles, os que você tem que amar, ainda estão aqui. Por isso que hoje nós recebemos a cura. Por isso que hoje nós nos alegramos. Porque Deus teve misericórdia. Ele só recolheu crianças, deixou os pecadores, nos deu uma chance que vale ouro. Nada mais vale do que isso para a minha vida. E Ele transformou a minha vida. Eu sou uma nova criatura.
criatura. Eu nasci de novo por Cristo Jesus. E isso é o que mais vale. Então, vocês imaginam, porque quando eu, com os 8 dias que o Senhor foi falando comigo, ele falou assim, foi necessário com essa intensidade, pela dureza do teu coração. Foi necessário assim, para que eu traga você para mim. E ele me amou, ele fez isso por amor na minha vida. Ele só levou meus filhos, que são crianças, porque a palavra diz que dos tais é o reino. E deixou os pecadores. Ele falou para mim assim, se eu tivesse matado todos vocês, vocês se separariam para sempre. Vocês iriam para o inferno, eu e ele iríamos para o inferno. E meus filhos entrariam na presença dele. Porque enquanto há vida, há esperança. Porque em vida nós temos que fazer tudo. Em vida nós temos que nos arrepender verdadeiramente das nossas vidas erradas. Então eu não tinha, naquele momento, dirigindo ali, todo mundo feliz, não deu tempo nem de sequer dar um oi para ninguém. Então, pela graça de Deus, estamos aqui. Deus tem um propósito, Ele me chamou, eu não entendi, e Ele teve que me dar a rasteira. Mas quando Ele me deu o entendimento, eu agradeço a Ele. Todos os dias eu dou graças, eu pulo de alegria pelo acidente, porque graças a esse momento eu conheci o que nunca conheceria. Aleluia! E ali não acabou, nossa vida não acabou, simplesmente começou. Nossa vida acabou de começar. Porque se continuasse assim, nós viveríamos talvez 30, 40 anos juntos e depois nos perderíamos tudo. Então foi necessário, por isso que eu agradeço a Deus todos os dias. Mas é isso que é um legado muito importante, irmãos, que vocês têm que trazer para as suas vidas. E ninguém sabe, você não sabe o dia de amanhã, você não sabe agora, na hora que você sair para a rua, o que vai acontecer com você. Por isso que nós temos que nos arrepender, verdadeiramente crer em Jesus. Porque Ele tem poder. Olhe para essas duas pessoas que passaram pela dor extrema. Não existe dor pior do que isso. Se alguém passou uma dor maior, eu me calo. E eu não estou aqui nem ela porque somos fortes, porque Jesus tem o poder. Ele nos resgatou. Ele nos resgatou. Então, isso aqui é para servir para a vida de cada um de vocês aqui. Assim como eu e minha esposa falou, nós não estamos aqui por acaso, nenhum de vocês também. Isso aqui é um propósito de Deus, para vocês ouvirem. Quanto tempo você tem? Qual é o teu tempo? Você não sabe qual é o momento que Deus vai te chamar. E depois que Ele te chamar, já é tarde. Não há mais tempo. Tem que ser agora. Tem que se arrepender. Tem que se consertar. Tem que estar no caminho dEle, que só nele a esperança, nele a vida. E sabe qual é? Por que nós estamos aqui fortes, fortalecidos? Nós recebemos muito de Deus. Recebemos revelações, sonhos, profecias. E a certeza da vida eterna. Os nossos filhos já estão na glória. E Ele direcionou. É a mesma coisa, eu estava caminhando para o norte. E Ele pegou e virou. E falou, filho, é para o sul. É aqui. E assim é a minha vida, transformada. Graças a Deus por Ele ter tocado na minha vida. Graças a Deus. A palavra do Senhor nos ensina que Ele não quer sacrifício, mas um coração obediente. Eu, irmãos, não fiz nada. Há muitas pessoas aqui que conhecem o meu esposo, que hoje verdadeiramente ele é transformado. A única coisa que eu fiz foi tomar a decisão na UTI de falar, Senhor, eu largo tudo, eu entrego tudo nas tuas mãos, eu abro mão de tudo por amor a ti, para te servir, para ter mais de ti, para receber de ti o consolo que eu necessito para viver. Porque, irmãos, eu não necessito de mais nada nesse mundo, só da presença dele, pois o amor dele, a presença, a graça, a glória dele me fortalece todos os dias. E quando nós tomamos uma decisão diante de Deus, guardamos a nossa espada, assim como Gideão fez, e não guerreamos, aí o Senhor passa a guerrear por nós. Eu parei de guerrear pela minha família. A pastora sabe o tanto que eu quebrava a cabeça por causa do meu esposo. Muitos que estão aqui sabem disso. Compartilharam da minha dor, da minha aflição. Naquele momento na UTI eu guardei a minha espada e falei, Senhor, eu abro mão, eu não quero.
Se não for para te servir, se não for para ser no que o Senhor quer, eu abro mão, eu não quero. Aí ele veio e guerreou. O meu esposo não foi transformado por sangue nem carne, não foi ninguém que veio e pregou para ele depois do acidente. Foi ele e o Senhor Jesus, como se o Senhor Jesus estivesse sentado do lado dele na cadeira e ministrasse ao coração dele. Isso aqui deixa uma mensagem muito importante, porque nós éramos os pais, ele era uma mãe que supostamente dependia dela a sobrevivência dos filhos, e eu também, a mesma coisa. Então, com isso, Deus deixa um recado muito importante para todas as pessoas, principalmente para famílias. Primeiro, nós temos que estar conectados com Ele, e Ele vai proteger o resto. Aleluia. E nós fazemos o seguinte: primeiro nos preocupamos com tudo e deixamos Ele para depois. É assim que nós fazíamos, isso é errado. Temos que confiar nele. O que ela fez naquele momento da UTI, falou: Deus, eu confio em Ti, entrego minha vida a Ti, largo mão de tudo. O sonho dele era ter uma família, estava perdendo os filhos, abriria a mão de mim, por amor a Ele, confiou nele. E o que ele fez? Deu tudo para ela, me deu para ela, me salvou para ela. E os filhos, nós não perdemos, nós ganhamos nossos filhos. Nós ganhamos eles não estão perdidos, nós não nos separamos, eles estão guardados com Ele, esperando a nossa chegada. E se nós perseverar, se nós nos desviar daquilo que o Senhor nos colocou, nós entraremos junto com Ele na glória dele. Isso é real, irmãos, acreditem, porque nós passamos pelo fogo, não há maior dor, não existe. E hoje estamos aqui testificando, há 1 ano e 2, 3 meses do que aconteceu, para a honra e glória do nome dele. É verdade, tudo é verdade, ele é a vida eterna, é verdade. E assim como ele diz em Isaías, ele transformou a nossa roupa de luto em roupas de festas. Para ele seja dada a honra, a glória e o poder para todos sempre. Amém. Nós queremos compartilhar com os irmãos uma das revelações na palavra que o Senhor nos deu, porque Ele nos deu várias. Começou desde a profecia do meu filho, né, até que ia recolher, e assim depois foram várias. E tem uma aqui que mais ou menos 20 dias depois do acidente, estávamos só nós dois dentro de um carro, e ele estava com nós naquele momento ministrando para nós. Foi tremendo. Ele falou com nós em Isaías 48: povo de Israel, escutem, descendentes de Judá. Vocês juram pelo nome do Senhor e dizem que adoram ao Deus de Israel, mas nisso não são honestos nem sinceros. Eu falava que eu tinha Deus, eu rezava à noite, de manhã, toda hora. Eu falava: não, eu não mato ninguém, eu não roubo nada de ninguém, Deus me ama. Então ele estava falando, depois do que tudo aconteceu, eu me dei conta que verdadeiramente eu estava totalmente distante dele, era só da boca para fora. E aqui ele estava ministrando para nós. O Senhor diz a vocês: há muito tempo eu falei de coisas do futuro, disse claramente o que ia acontecer, de repente agi, e tudo aconteceu como eu tinha dito. Irmãos, eles tinham avisado a nós, eles tinham falado: eu vou te dar isso, vou te dar um filho, vem para mim, vem. E eu não soube entender, irmãos, eu não soube. Talvez aquele irmão, naquele momento que Deus usou ele para falar com nós, se ele entendesse, ele me pegasse da camisa e falasse: não, venha, não se afaste. Mas ele não fez isso comigo. Por isso, irmãos, hoje eu falo para vocês: qual é o tempo? Vocês acham que tem tempo? Ninguém sabe. Nós não sabemos quando o Senhor vai chamar, quando o Senhor vai chamar cada um de nós. Aí ele continuou: eu sabia que vocês são teimosos, que são duros como ferro ou bronze. Por isso falei dessas coisas há muito tempo, antes que elas acontecessem. Eu as havia anunciado a vocês. Portanto, vocês não podem dizer que foram suas imagens, os seus ídolos, que fizeram essas coisas acontecerem. Aqui ele falou para nós: não, eu falei para vocês antes de tudo acontecer, para que quando acontecesse vocês não falem que foi uma fatalidade, que foi uma casualidade, que foi um azar, que foi uma coisa... Entende? Então tudo é propósito dele. Tudo aconteceu como eu tinha dito. Vocês precisam reconhecer que falei a verdade. Mas agora eu vou falar de coisas novas, coisas secretas, que vocês ainda não conhecem.
Só agora que eu vou fazer com que elas aconteçam. Vocês nunca tinham ouvido falar nelas, e assim não podem dizer que já conheciam. Aquilo que eu estou falando para vocês, da transformação. Eu estava caminhando para o norte, e ele me virou, o caminho é para o sul. Tem que haver uma transformação, tem que haver uma mudança, um cambio de vida. Nascer do Espírito e da água, para ver o reino do céu. Eu sabia que não podia confiar em vocês. Sabia muito bem que sempre foram rebeldes. Por isso vocês não tinham ouvido essas coisas. Não sabiam que elas iam acontecer. Porque momento nenhum passou no nosso coração que isso iria acontecer. Eu pensava assim, eu tinha medo de eu morrer. Porque eu falei, como que Deus vai levar crianças lindas, bem cuidadas, que tem tudo pela frente? É mais fácil. Então, olha só minha mente. Eu trabalhava, eu queria deixar dinheiro para eles. Como estávamos falando, achava que tudo dependia de mim. Não é assim. Deus quer que nós dependamos dele, o resto é ele que cuida. Então ele continua, falou assim: por isso vocês não tinham ouvido essas coisas, não sabiam que elas iam acontecer. Eu poderia ter descarregado a minha ira sobre vocês e os poderia ter destruído completamente. Isso aqui é muito importante. Por quê? Porque se ele naquele momento não tivesse amor por mim, vou falar de mim, se não tivesse amor por mim, ele não teria me resgatado. Se vocês vissem a situação que o carro ficou, não tem como o mais, vamos falar assim, o mais ateu, o mais cientista falar que como que duas pessoas vão sair de um carro daquele sem quebrar um osso, com pleno entendimento e ainda glorificando a Deus. Aleluia! Se isso aqui não for de Deus, o que mais que vai ser? Então ele fala assim, que ele poderia ter descarregado a sua ira sobre nós, poderia ter destruído completamente, porque se ele tivesse me matado ela, nós literalmente morreríamos, porque ele me deu entendimento. Ele, assim como ela falou, não tem em mim de DNA humano, de ninguém, sim dele, ele que me ensinou, que se eu morresse naquela situação que eu estava, eu iria para o inferno, verdadeiramente morreria. Então ele teve misericórdia, me deu uma folha em branco, uma nova oportunidade que vale mais do que tudo nesta vida. Vale mais do que esse galpão cheio de ouro em pó, porque isso não se compra, isso se ganha por graça. E eu alcancei essa graça de Deus, por isso sou muito grato a Ele. Aí ele diz assim: eu poderia ter destruído completamente, mas isso teria trazido desonra para o meu nome. Portanto, tive paciência com vocês, pois eu sou Deus e mereço que me louvem. Eu os fiz sofrer, mas foi para purificá-los, como a prata é purificada na fornalha. Aleluia! Por isso, irmão, que eu falo, se você está com dificuldade, você está na cama para morrer, você passou por uma situação de perder alguém, você tem os maiores problemas, você é o bem-aventurado, você é o cara mais sortudo, porque você tem a oportunidade de encontrar Jesus, e Ele vai restaurar a tua vida, Ele vai te dar um entendimento, porque quando tudo está bem, nós não procuramos Ele, ninguém procura, eu não procurava, foi necessário Ele me levar no vale, me levar no fundo do poço, para de lá, quando eu estava literalmente morto, Ele me resgatou, transformado. E por amor ao meu próprio nome que vou agir. Não permito que o meu nome seja profanado. Não deixo que nenhum outro Deus receba o louvor que eu mereço. Por isso que nós estamos aqui para glorificar o nome de Jesus, o nome de Deus. Nós somos um milagre de Deus. Porque é uma pena que nós não trouxemos um vídeo do acidente, mas depois vamos falar, se for procurar na internet, vocês vão ver a situação que o carro ficou. E não há como duas pessoas saírem de lá ilesos e com pleno entendimento, transformados. Isso aqui é um milagre de Deus, para glorificar o nome dele. E a mensagem que fica é o seguinte: o que vocês estão esperando para se achegar a Deus? Não cometam o mesmo erro que nós cometemos. Graças a Deus que Ele tem misericórdia.
Graças a Deus que Ele teve misericórdia. Porque, igual, vou repetir de novo, nós não perdemos nossos filhos, nós ganhamos eles. Porque eles foram crianças. Portanto, graças a Deus por isso. Então chegue-se ao Senhor, assim como você está. Não perca tempo. Por isso que Ele trouxe vocês, cada um de vocês hoje. Se você está sentindo isso no teu coração, é o Espírito Santo testificando. Aleluia. Que esse é o momento, essa é a tua hora de chegar e se arrepender. Porque você não sabe o dia de amanhã. Ninguém sabemos.